Olá e sejam muito bem-vindos ao Shen by Essence. O meu nome é Filipa Teles e neste espaço vamos conhecer várias pessoas e especialistas que nos irão ajudar a explorar a saúde de uma forma global e integrativa. Juntos vamos entender como a ciência e a essência podem caminhar lado a lado para promover o nosso bem-estar, equilíbrio e plenitude. Em cada episódio vamos explorar desde abordagens holísticas a avanços científicos, ajudando-nos a viver de forma mais saudável e consciente. Mas antes de avançar, gostaria mesmo de expressar a minha gratidão aos patrocinadores que tornam este espaço possível. Zurketro, uma marca que promove o bem-estar e a saúde através da fitoterapia ayurvédica, sendo já uma referência de excelência em Portugal. Desde chás reconfortantes a suplementos cuidadosamente formulados, os seus produtos são desenhados para favorecer o equilíbrio e a vitalidade do nosso organismo. E também a Dana Botanicals, que celebra o cuidado natural através de ingredientes puros e sustentáveis, pensados para toda a família. Com uma visão de simplicidade e multifuncionalidade, oferece o melhor que a natureza nos dá. É sem dúvida uma marca que faz parte do meu dia-a-dia e de todos os nossos pacientes. Mas agora, sem mais delongas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Vocês não estão bem a ver quem é que está aqui comigo, ou se calhar estão porque já estão a ler, mas estou super feliz de ter aqui comigo a Filipa Jardim. A Filipa é psicóloga clínica, é CEO da Academia Transformar, é autora e é palestrante. A Filipa tem sido uma voz absolutamente essencial no debate sobre o burnout, sobre o síndrome de impostor, lançou inclusive um livro sobre esse tema e tem também falado sobre a polémica das redes sociais, da neurodivergência, que são tópicos que nós vamos abordar hoje. Por isso ela está cá, vai trazer esta perspectiva extremamente humana e transformadora sobre a saúde mental e é sem dúvida um episódio a não perder. Filipa. Olá! Muito bem-vinda. É um prazer estar aqui contigo mesmo. Obrigada. Admiro-te muito enquanto pessoa e profissional. Obrigada, é mesmo mútuo. Queria muito que te desse a conhecer às pessoas. Acredito que muitas pessoas já saibam quem tu és e acompanhem o teu trabalho, mas mais do que como profissional, quem é que é também a Filipa lá em casa? Sim. Olha, a Filipa eu acho que continua a ser assim uma miúda da ilha, curiosa, e eu costumo dizer assim, sonhadora com os pés singularmente assentes na terra, mãe de 2 rapazes, o Vicente e o Matias, que são assim... Corajosa. 2 mentores. Pronto, agora vamos ficar por aqui. E portanto, quer eles os dois, quer até uma estrelinha antes deles, acho que os 3... fizeram assim um pacote muito especial e portanto, olha, adoro pessoas, adoro viajar, adoro conhecer o mundo através de pessoas e através dos meus próprios olhos e das experiências, acredito e tenho assim muita esperança na humanidade, mesmo em tempos sombrios. Sim. E portanto gosto de ler, gosto de ir à praia, gosto de escrever, portanto... Eu acho que se sente essa tua paixão acerca das pessoas, querer entender melhor como é que elas funcionam, como é que consegues de alguma forma pôr-te ao serviço e ajudá-las mais. Sim. E eu acho que isso é das coisas que realmente é mais admirável e que toda a gente que te segue certamente sente isso. Como é que nasceu este percurso na psicologia e depois a Academia Transformar? Sim, olha, nasceu precisamente daí, dessa curiosidade irrequieta e da vontade de ter informação para poder ajudar. Porque eu tinha uma grande amiga minha que no 10º ano, portanto aos 15 anos, dos 15 para os 16, desenvolveu uma grande anorexia. E aquilo para mim, estamos a falar de uma pessoa que até hoje está na minha vida e que éramos coleguinhas e amigas desde os 3 anos, foi muito disruptivo de o que é que aconteceu dentro do cérebro desta pessoa para que, num curto espaço de tempo, isto acontecesse, esta relação com o corpo, esta relação com a comida, e aquilo foi realmente de tal forma inquietante e gerou também a impotência em mim e em outras pessoas, como este tipo de distúrbios causa, que na altura pensei, quero saber mais sobre isto, e foi aí que descobri o professor Daniel Sampaio, e toda a literatura do professor Daniel Sampaio, e pronto, e fui parar à psicologia, com todos os entraves também que na altura encontrei, porque era supostamente demasiada boa aluna para psicologia, portanto deveria ser aluna de medicina pelas notas que tinha, e portanto esse também foi assim um primeiro exercício grande de dizer que sim aos outros até o momento-chave em que me disse que sim a mim. Sim. E portanto foi no momento-chave que tive coragem de dizer não, eu não vou para a medicina, vou para a psicologia, e foi aí que no ISPA que se começou aqui a desenvolver uma jornada incrível. Pronto, claro que os distúrbios de comportamento alimentar foram a minha primeira grande paixão, fiz a tese de mestrado sobre isso,
E portanto dediquei-me muito a esse tema e durante muitos anos intervi também muito nessa temática. A um determinado momento, a sentir que o meu corpo estava a comunicar comigo, a minha tireoide estava a comunicar comigo, estava-me a dar aqui um cartão vermelho, ali num burnout também. E na altura lembrei-me de pensar que sonhos é que eu tenho para além destes profissionais, e percebi que um dos sonhos era ser mãe. E portanto percebi que tinha que mudar alguma coisa na minha vida se me quisesse cumprir também a esse nível. E portanto não era eu que estava mal naquele momento, tinha que fazer aqui mudanças substanciais. E portanto mudei de trabalho, mudei de estilo de vida, construí aquilo que é o embrião, que foi na altura o embrião da Academia Transformar, mesmo a partir daí de eu vou provar a mim e aos outros que é possível ser profissional de saúde mental e ainda assim viver numa equipa saudável, ser saudável, ter limites, viver em abundância financeira, que é outro mito que existe também com a saúde. Tens que escolher, ou estás ao serviço, ou conquistas conforto e até alguma abundância financeira. E veio daí. E, portanto, em 2020 é quando este embrião desenvolve-se e ganha mesmo o nome da Academia Transformar, que hoje é este projeto de saúde mental integrativa, porque lá está, eu acredito que nós somos um ser integrado e eu não posso trabalhar de forma séria e eficaz e científica, não posso trabalhar saúde mental se não olhar para a pessoa no seu todo, em termos de estilo de vida, de alimentação, e não tenho que ser uma múltipla profissional de medicina tradicional chinesa, de nutrição, não, tenho que ter as bases suficientes para conseguir depois devolver à pessoa o necessário e ter pontos com profissionais de confiança como tu, que possamos ir fazendo aqui trabalho colaborativo, e portanto foi assim que nasceu. E sentiste que além de tudo isso que tu já estavas a colocar ao serviço, precisavas deixar por escrito uma obra que realmente algumas pessoas talvez não te conhecessem nas redes sociais, ou que precisassem de ler algo mais concreto sobre um determinado tema, que realmente isso ressoasse com elas e elas conseguissem mergulhar? Sentiste que esse era o momento? Quanto tempo depois da Academia Transformar ter sido lançada é que sentiste que ias ter que escrever um livro? Olha, o meu primeiro livro foi lançado em 2019, o Dar a Volta, e aí foi mesmo cumprir com o sonho de menina de escrever um livro. E depois não me dei conta disso, mas foi muito também uma afirmação profissional e pessoal de eu sou suficientemente boa para escrever um livro. E pronto, e foi uma ótima experiência. Olhando para trás percebo que o livro pode ter ficado até denso e desafiante demais, tanto que eu quis nele provar o meu valor. Sim. E portanto, este livro do Síndrome da Impostora nasce de um outro lugar, nasce de um segundo pós-parto, com tudo o que isso nos leva. E portanto nasce daí, nasce dessa reinvenção, nasce de eu a cair novamente num grande buraco de questionamento pessoal e profissional, de ter encontrado a pessoa certa no momento certo, a Sofia Monteiro, da editora Planeta, que perante a minha, na altura, crise de síndrome da impostora, de olha, não tenho mais nada a acrescentar, porque eu não vou escrever só mais um livro, não vale a pena. E ela disse-me, mas eu quero mesmo que tu escrevas um livro sobre isto, porque não temos um livro em português de Portugal sobre isto. Então, e mesmo que já tivéssemos, era a tua perspectiva, eu gostava mesmo muito de ter a tua perspectiva. Então isso, lá está, na altura alavancou-me de, pois é, não é ser... Deixa-me lá ressignificar isto, não é? Sim, pronto, o que é isto de serviço e de contributo? E foi essa viagem, então, é um livro onde eu também partilho coisas minhas, e portanto o tema vem claramente de uma identificação pessoal, que eu assumo totalmente, e vem de ser um elemento ao longo do tempo muito presente em todos os casos que eu acompanho e que os meus colegas acompanham. Portanto, se o primeiro livro foi muito em torno do processo de mudança, que é algo também transversal, que nós todos abraçamos, este segundo foi muito sobre, se calhar, um dos principais obstáculos a uma mudança bem-sucedida, em qualquer área. E porquê é que tu achas que esta síndrome de impostor é tão comum? E porquê é que nós vemos isto, principalmente em pessoas de alta performance? Não significa que seja apenas, mas que é tão comum em pessoas de alta performance. Sim, muito comum. Então, a síndrome do impostor, também só para contextualizar,
é muito este padrão de pensamento onde nós acreditamos que podemos sempre fazer mais, onde nós temos que provar o nosso valor, onde não somos suficientemente bons, e isso depois acaba por nos levar a ser muito avessos ao medo e ao risco. Pronto, e isso explica o porquê desta prevalência na nossa sociedade. Nós temos uma sociedade atualmente, no geral, que é muito imediatista, portanto nós queremos resultados rápidos e ótimos e, portanto, estamos cada vez mais desligados do processo. Em Portugal temos uma cultura académica e profissional completamente punitiva do erro, portanto castiga-se quem erra, é menos inteligente quem erra, é menos inteligente quem se distrai uma vez, quem demora mais um minuto do que o outro. Portanto, o que conta é acertar à primeira e acertar rápido e sem estudar. Pronto. Portanto, todo este ecossistema em que nós não aprendemos a errar, em que de alguma forma só nos apontam para onde é que nós queremos chegar à tal excelência. Portanto, parece que só há um caminho, só há uma inteligência, só há uma opção, que é sermos muito bons, sermos os melhores. Portanto, tudo isto são alguns fatores, para além necessariamente da questão da comparação, e aqui quer a escola, quer as empresas, quer as redes sociais, fomentam muita comparação, e é sempre uma comparação, obviamente, enviesada. Portanto, eu lembro-me durante muito tempo de olhar para o meu pai e dizer: oh pai, eu queria tanto ser assim tão focada como tu, porque o meu pai toda a vida sempre foi esta pessoa de que quando metia um objetivo, pronto, a partir do momento em que ele dizia eu vou conseguir isto, ele realmente persistia. E lembro-me que um dia que ele me disse: pois é, e eu também queria ser isto como tu, que não sou. Isto estás a pegar no meu ponto forte. A empatia que tu tens, se calhar, não é um ponto forte meu. Eu também queria ter a paciência que tu tens e a capacidade de ver o melhor no outro que tu tens, que eu, se calhar, não tenho. E é muito isto, não é? Nós rapidamente trocamos aquilo que é admiração e inspiração, potencialmente, por comparação. Tal e qual. São linhas muito cinzentas. E tal como tu dizias, inclusive nas redes sociais, o que acontece é que as pessoas mostram o que querem mostrar. Claro. E editam o que têm a editar, claro. E, portanto, há uma grande manipulação nas redes sociais, mesmo para muitas pessoas que querem transparecer que não. Esta questão de... eu fui estudar um bocadinho este tema e realmente em clínicas já é muito comum. Nós temos pacientes com síndrome de impostor. Também já vamos tocar aqui um bocadinho no burnout, que é muito, muito regular. Mas realmente encontrei aqui que, por exemplo, relativamente ao burnout, que em 2019 a OMS reconheceu o burnout como uma síndrome ocupacional, e inclusive há estudos que ligam este burnout a maior risco cardiovascular e alterações francas no sistema imunitário. E no que concerne à questão do síndrome de impostor, mais de 70% profissionais de topo, mais de 70% de profissionais de topo, em algum momento sentiram síndrome de impostor e não sabiam sair dela e, de alguma forma, até equacionaram abandonar a sua atividade laboral, da qual eram incríveis. E depois a prevalência mostrava-se maior em mulheres e em jovens académicos. Isto é chocante. Isto é chocante. Uma das coisas também que eu li foi que isto está a aumentar. Portanto, nós acabamos por ter mais informação sobre isto, acabamos por partilhar, de alguma forma, até ferramentas que podem ajudar estas pessoas, mas, ainda assim, isto está num crescendo. Eu acredito mesmo que as redes sociais podem estar a ter um grande impacto aqui, mas gostava que nós falássemos de algo que eu acredito que pode estar no cerne mesmo de uma síndrome de impostor, e corrijo-me se eu estiver errada, mesmo. Estará uma baixa autoestima? Estará uma autoestima pelo menos vulnerável, que pode ter algumas feridas, portanto que pode ser mais sensível e mais vulnerável ao desempenho, a esta questão do valor estar fora de mim, de eu precisar de validação. Dessa aprovação, dessa aceitação, sem dúvida. Como também poderá muitas vezes estar um estilo de vida que é mais focado em demasia para o serviço, e, portanto, muitas pessoas com síndrome de impostor, e se pensarmos que a prevalência é efetivamente superior em mulheres, daí também o título no feminino do meu livro, as mulheres são, por excelência, cuidadoras. Hoje em dia também são CEOs, mas não deixam de ser cuidadoras. E tudo ao mesmo tempo. E, portanto, isto naturalmente que implica uma sobrecarga imensa, e habitualmente
O que vem do outro lugar nestas dinâmicas é só assimetria, é só desigualdade. Portanto, às vezes é precisamente também este viés cognitivo em que nós acreditamos: se eu alcançar isto, eu vou me sentir competente. Mas a partir do momento em que eu alcanço aquilo, imediatamente eu subo um patamar, imediatamente eu subo outro patamar. A mesma coisa como eu ajudo uma pessoa e acho que ela vai se sentir grata. Talvez sim, mas talvez ela também dentro dela, às vezes ao nível subconsciente, me começa a tomar como garantida, me começa a tomar como dadora universal. E esta é a questão muitas vezes do síndrome do impostor, é que nós acreditamos que se provarmos o nosso valor vamos nos deixar de inseguranças, mas isso só é combustível para precisamente a síndrome do impostor. Portanto, a síndrome do impostor, pegando na tua questão da autoestima, o verdadeiro antídoto é precisamente a autoaceitação e o respeito pessoal, não são as conquistas Eu acho infinitas. que assumir que somos humanos e que isso é uma premissa base para falharmos. Não é se eu vou falhar, eu vou falhar. Sim. Eu vou falhar. Vou dar aqui um exemplo que eu daria talvez no Mummy Talks, e agora estamos aqui num outro contexto, mas que acho que é pertinente. A minha filha neste momento tem 6 anos e meio, entrou para o primeiro ciclo e ela estava com imenso medo de falhar. Mãe, mas como é que isto vai ser? Como é que isto vai ser? Como é que isto vai ser? E eu só dizia: amor, mas tu vais falhar. E ela regalou os olhos a olhar para mim, tipo, eu não quero. Não, tu vais falhar muitas vezes. Muitas vezes. E depois partilhei com ela algo que há muitos anos atrás, quando eu estava nos Estados Unidos, ouvi numa formação da Forbes, eles a dizerem-nos que era algo do género: se te disserem que tu vais falhar 30 vezes e à 31ª tu vais acertar, quão rápido tu vais querer falhar 30 vezes? Exato. E aquilo foi super interessante. Claro. E realmente dá-nos um outro modo, que é: eu vou falhar já 30 vezes, Exatamente. porque à 31ª isto vai disparar, não é? E por acaso, realmente, a Forbes é uma grande escola e ter tido a oportunidade de trabalhar dentro da Disney Cruise Line e ter tido formação com eles, acho que me acrescentou muito a nível formativo e mesmo na minha vida pessoal, e termos a oportunidade, lá está, devagarinho, e no nosso cotidiano irmos partilhando disto com os nossos filhos, com a nossa família, com quem nós gostamos, com os nossos amigos, e obviamente também com os nossos pacientes, todas estas nossas aprendizagens e às vezes até sumariarmos num livro, Claro. Realmente traz aqui um Então outro é importante, valor. sabes, e é daí a questão do burnout, como a questão do síndrome do impostor, não é um problema individual, é um problema comunitário. Portanto, nós, enquanto Portugal, somos o país europeu com o maior risco de burnout, e isto diz-nos que estamos, se calhar, todos a falhar um bocadinho e todos a ter uma cota à parte em relação a isto, precisamente. E por isso é que eu também falo no livro sobre o que é que podemos fazer nas empresas, o que é que podemos fazer na sociedade, o que é que podemos fazer nas escolas. E isso leva-nos, estavas a falar da tua filha, eu também tenho, o Vicente passou agora para o 2º ano, e eu sabia perfeitamente que iria depender muito da professora que ele tivesse o nível de ansiedade de desempenho, que já vinha elevado do jardim de infância. E, portanto, felizmente, calhou-nos uma professora que, imagina, que ele passado 2 semanas, o ano passado de aulas, chegou e disse: já percebi, mesmo o corpo, já percebi que posso confiar nela e que ela é uma pessoa simpática. E eu, então, que bom. o que é que aconteceu para tu teres percebido isso hoje, passado 2 semanas de escola? Eu parti um lápis e ela olhou para mim e disse: então, Vicente, foi sem querer, deita fora e vai buscar outro. Tu acreditas que ela não ralhou comigo? Que ela não me criticou? Portanto... Sim, este vínculo, tudo... Isto levava para a vida. Vai ser subconsciente para ele a seguir, vai ser totalmente inconsciente, ele não Claro. Não Agora vai perceber de onde é que isso o veio, poder mas... desta pessoa. Completamente. Se esta professora, naquele dia, não tivesse autorregulada, não tivesse centrada com estas premissas... Sim. Tal e qual. Portanto, muda tudo. Por isso é que, efetivamente, nós temos alguns de nós um impacto e um poder, e é isto que é muito antagónico. Como é que nós temos uma classe de educadores, de auxiliares, de professores tão exausta, tão maltratada, muitas vezes em termos até legais, certo. desacreditados muitas vezes hoje em dia pela própria sociedade, e ainda assim eu tenho poucas pessoas em consultório com 30, 40 e 50 anos que em algum momento do seu processo não venham memórias daquela professora. Exato. Professora primária ou professora do 5º ano ou aquela professora de 7º ano que disse aquilo e que aquilo ficou. Sim. Estamos muito permeáveis. Portanto, muito permeáveis. E, portanto, essa é a nossa responsabilidade, e a ideia, eu sei que em Portugal, sempre que usamos a palavra responsabilidade, há assim
uma comichão de, mas estás a dizer que eu sou culpada por isso, ainda me estás a pôr mais uma... Não, responsabilidade é poder, significa que há uma cota parte de ação, pelo menos 50% que é minha, isso dá-me liberdade, isso dá-me poder. Completamente. Portanto, e sim, há 50%. Claro que isso pode ser assustador, eu acho que pode ser empoderador. Não é? Mas há tudo 50%. E muitas vezes neste campo de ligação com os outros nós só ficamos focados no outro de dedo apontado, e isso naturalmente que também promove muito esta crítica instantânea, nós em que vemos pessoas a falar antes de pensar sem qualquer empatia. Sim. Claro que fomenta também muito, lá está, este questionamento sobre o meu valor e esta questão, serei eu uma fraude? Isso. E olhando aqui ao burnout, o que é afinal o burnout e como é que nós o distinguimos, sabes, de um simples cansaço ou de um overload periódico? Que sinais de alerta real é que nós temos que estar atentos? E com isso também gostava que desmistificasses que tudo é burnout, porque também existe muito esta questão, não é? De haver pessoas que qualquer coisa também acabam por auto-intitular que estão perante aquela patologia, e muitas vezes há um sobrediagnóstico. É porque há assim o burnout foi assim a primeira patologia que ficou job friendly, portanto as empresas tendem a não discriminar tanto. É isso. O burnout, estás com burnout, o que é que isso significa? Que tu és uma excelente profissional, Exato. que dás o litro, que eu posso contar contigo, vai descansar uns dias e regressa igual. Exato, se Pronto. pudesse ser. Se pudesse ser. Pronto, enquanto que a depressão e a ansiedade já é mais, se calhar temos alguém que não vai ser suficientemente competente. Pronto. E tal como nós temos uma diferença entre insegurança e síndrome de impostor, que tem muito a ver com esta questão da intensidade e da frequência e da afetação do nosso desempenho e do nosso funcionamento, aqui é exatamente igual. Portanto, uma coisa é um cansaço que vai acontecendo, que é pontual, que não se instala de uma forma tão permanente, e que de alguma forma também não nos incapacita a um determinado momento de funcionar. Portanto, o burnout de uma forma muito simples é esta síndrome ocupacional, portanto relacionada com uma exaustão física e psicológica muito derivada precisamente do trabalho. Hoje em dia já falamos em burnout parental, mas efetivamente a síndrome original tem a ver com o trabalho. E tem a ver com a maneira como eu me posiciono no trabalho e tem a ver também com características do próprio trabalho. Portanto, novamente aqui 50-50. Portanto, o que é que nós vamos encontrando no burnout? Que este cansaço pontual, que é alguma desmotivação pontual, vai dando e vai caminhando em termos de intensidade e de afetação de desempenho para uma perda de realização absoluta. Portanto, há um momento em que parece que é um botão que desliga. Eu, efetivamente, não me sinto competente mesmo perante a maior das evidências. Eu sinto-me desligada da equipa, da minha empresa, dos meus colegas. Portanto, eu nem me chateio, como também não me entusiasmo e alegro. Daí nós usarmos esta expressão do cinismo, porque é uma anestesia emocional, um grande comportamento emocional. E, efetivamente, depois muitas vezes existe perda de competências. Portanto, há mais erros, há lentificação. E tu há bocadinho falavas do sistema imunitário, um dos sinais que nós referimos sempre que a pessoa pode ter em atenção, para além do sono, portanto esta ideia de não naturalizar acordar cansado ou cansada, portanto não é suposto nós acordarmos revigorados e prontos para mais um dia. O sistema imunitário é também um excelente indicador, portanto habitualmente quando nós temos pessoas que começam a adoecer sistematicamente, seja do que for, seja uma constipação, uma alergia, uma renite. E nós dizemos isso tanto em medicina chinesa, não é suposto adoecermos. Quando eu digo, malta, eu não adoeço, podem tossir ao pé de mim, eu não vou adoecer. Acham que eu estou a usar esse fortalecimento. E é real. Claro, e por isso é que falamos muito, e eu procuro sempre referir isso, que é, vamos olhar para o nosso corpo como um aliado, vamos olhar para as nossas emoções e para as nossas sensações físicas como fonte de informação. Tal e qual. Então eu não vou querer acordar e ignorar, por exemplo, calar uma dor de cabeça repetida com uma qualquer medicação. Portanto, eu não quero acordar de manhã e dizer, pronto, é assim, eu nesta fase da minha vida cheguei aos X anos e acordo com dor de cabeça. Ou normalizar o ciclo, tipo, isto é normal porque eu nesta fase do ciclo acabo por sentir isso. E o que nós temos, e eu acho que aí sim temos muito em Portugal, temos muito esta naturalização do desconforto, esta naturalização do queixume. Parece que a felicidade é qualquer coisa efetivamente utópica, que até fica mal querer ambicionar. Portanto, estás tão bem, não é? Estás tão bem, é meio estranho. É estranho.
é estranho. Parece que não é humilde o suficiente. Eu costumo dizer que eu acho que nós sofremos assim de um bocadinho de humildade tóxica. Portanto, quando as pessoas me dizem, eu sei que tenho bons amigos porque me queixo imenso. Se experimenta ao contrário. Experimenta dizer que estás a ser bem sucedido, ou que foste aumentado, ou que estás muito feliz, e vê quem é que fica à tua volta. Porque é uma melhor triagem hoje em dia do que o resto, porque o resto é sempre, também me aconteceu. Tal e qual. Então, são estes marcadores em termos da relação que eu tenho com o trabalho. Como é que ao domingo eu estou, como é que à segunda-feira eu estou, como é que eu me permito ter voz no meu trabalho. O calme, já com medo, já com esta angústia interna, eu sinto esta compressão no peito, parece que alguém me está a asfixiar a garganta, falo mais baixinho, tenho muito medo, sinto muscularmente uma tensão, como se a qualquer momento eu pudesse ter que fugir com uma sirene de alarme pudesse disparar. Portanto, quando nós nos sentimos permanentemente em tensão, isto claramente é o nosso sistema nervoso a ativar o alarme e esta perigosidade. E muitas vezes o autoconvencimento de, pois, mas não há nada de errado, se eu sinto, é porque há alguma coisa internamente que me está a levar para aqui. Sim. Portanto, no fundo, não há perturbações psicológicas de repente, não há ataques de pânico de repente, não há burnouts de repente. Eu costumo dizer, lá está, o burnout é qualquer coisa que se vai instalando cumulativo, progressivamente, e que nós todos, se estivermos em atenção a nós mesmos, sinais de risco, e aos outros à nossa volta, nunca naturalizando o desconforto, a doença, e sempre procurando com curiosidade e com escuta ativa perceber o meu corpo, perceber estas emoções, o que é que isto me pode estar a dizer, claramente conseguimos prevenir muito mais as várias dimensões até se instalar um burnout. Completamente. Nós temos imensos pacientes com burnout e os sintomas podem ser variados, pode ser um refluxo. Sim, podem ser variados. Pode ser um refluxo, podem ser muito pode variados. ser uma insónia, pode ser uma sensação de impaciência constante e de irritabilidade, tipo explode de repente, ou as dores de cabeça, ou até acabar por aumentar as dores menstruais. Portanto, há uma série de coisas. Porque nós temos dois caminhos de comorbilidade. Temos um caminho de pessoas com burnout que depois acaba por desenvolver uma depressão, e temos um caminho de pessoas com burnout que acaba por desenvolver perturbações de ansiedade. Daí também depois a diferenciação de algumas queixas, e que ficamos, mas estas duas pessoas têm mesmo quadro, têm de formas diferentes, e a questão do burnout é exatamente essa, que ela nunca vem, aliás, a maior parte das perturbações psicológicas nunca vêm sozinhas, costumamos dizer que elas vêm sempre aos pares. E o risco é muito elevado, até pensando em ideação suicida, e pronto, portanto, é qualquer coisa que nós precisamos mesmo de pensar. E em Portugal, com as nossas jornadas duplas e triplas, baixos ordenados, uma cultura ainda organizacional que promove aqui esta ideia de que trabalhar muitas horas é que é trabalhar bem. Exato, é que trabalhar muito significa brio profissional. Portanto, trabalhamos muito, recebemos muito pouco, trabalhamos num sítio que não nos dão voz, porque acatar indicações é sinal de respeito. Porquê? Porque vimos, lá está, de anos de percurso académico, em que se calhar já num quarto ano ou num sexto ano, quem tem uma resposta certa é quem repete o discurso da professora. Exato. E isto fica-nos, não é? Que é o certo, é o que aquela pessoa pensa. O que é que ela quer ouvir? Diz. O que é que ela quer ouvir? O que é que dizia nos livros? Claro. Não é? E muitos Tantas professores, vezes pensamos eu percebo que lá está, que vem de um lugar de exaustão e de turmas que muitas vezes estão sobrelotadas, com uma grande heterogeneidade de crianças, mas em que muitas vezes não promovem esse sentido crítico. Portanto, estás a ser chato, estás sempre a fazer perguntas. Nós não promovemos a curiosidade. Olha, num outro tópico, e eu gostava que tivéssemos a oportunidade aqui de falar sobre esta questão das neurodivergências e o PHD, ainda tocássemos ali um bocadinho nas redes sociais, mas se não conseguirmos, também dividimos isto em 2 episódios e voltas cá. Explica a quem não sabe o que é neurodivergência, os vários, inclusive, tipos de neurodivergência que podem existir, e explora aqui um bocadinho esta questão de como é que nós podemos distinguir um diagnóstico real de um sobrediagnóstico de algo que se calhar até está relacionado com maus hábitos de vida, com excesso de exposição às redes sociais, uma má alimentação rica em açúcar, processados, industrializados, um déficit, por exemplo, nutricional, que até pode haver necessidade, por exemplo, de uma boa suplementação, o sono insuficiente, como tu falavas. Sim, eu acho que de uma forma geral, lá está, podemos pensar no nosso cérebro como sendo aqui algo bastante complexo, continua a ser muito, muito estudado. O nosso cérebro que só fica totalmente formado entre os 23 e os 25 anos. E, portanto,
dentro desta complexidade, muitos quadros divergentes se podem dar e aqui importa perceber que nós somos sempre seres únicos. Portanto, mesmo até em termos de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, desenvolvimento físico, nós vamos tendo referências, mas dentro dessas referências, dentro desse espectro, nós temos aquilo que vão sendo os outliers, que vão saindo desse espectro, e vamos tendo aquilo que é o mais comum, menos comum. Sim. Portanto, isto para dizer que muitas vezes há uma sobrepatologização, o que leva a sobrediagnósticos, nomeadamente, vamos imaginar, eu estou numa fase da minha vida, independente, tenho 30 anos, estou numa fase da minha vida exigente emocionalmente, porque troquei de trabalho no último ano, porque estou a começar uma relação nos últimos 2 anos, nesta fase da minha vida, em que tenho outra pressão pessoal, que quero que esta relação funcione, quero mesmo perceber se é a relação para mim, e tenho o meu ciclo menstrual, tenho tudo o que está a acontecer à minha volta, e de repente noto, por exemplo, que apercebo-me, tenho consciência que não estou tão focada nas coisas como alguém à minha volta. E isto pode ser instantâneo me dizerem: tu não te apercebes, tens hiperatividade, tens PHDA ou tens déficit de atenção. Tenho. Pronto, vou a um sítio que é especializado em PHDA e déficit de atenção, saio de lá com um diagnóstico, check, olha, realmente tenho efetivamente isto. E medicação, muitas vezes. E muitas vezes medicação. Quais é que são os riscos daqui? Que é, primeiro, em qualquer diagnóstico, eu sou muito fã de 2 opiniões, sobretudo quando é um diagnóstico que pode ter aqui muito impacto na nossa vida. Depois, quando nós vamos a equipas que são sobre-especializadas em qualquer coisa, temos o bom destas equipas dedicam-se muito àquele tema, temos o mau de que em algum momento parece que tudo leva para aquele tema. E, portanto, podemos ter aqui também um tema de alguma forma, às vezes, de percepção errónea, simplesmente porque o contacto muito em excesso com este tema. E depois, surpreende-me que, normalmente, em qualquer tipo deste diagnóstico de déficit de atenção, de hiperatividade, em qualquer faixa etária, que haja sempre e apenas 2 tipos de prescrição. Uma prescrição que é medicamentosa, a segunda prescrição, que às vezes tarda, que é precisamente o acompanhamento psicoterapêutico, que deveria ser a prescrição em primeira linha, e depois muitas vezes não há o resto, que fica assim uma espécie de... Isso é holístico, isso é para quem acredita nessas coisas, dizem muito isto é para quem acredita nessas coisas. Digo, mas o nosso corpo está profundamente estudado, portanto, a alimentação efetivamente é a nossa medicação natural. Isto não é holístico no sentido de qualquer coisa filosófica ainda está para comprovar. Portanto, tudo o que nós inserimos vai ter uma reação química, tal e qual, seja um medicamento, seja um alimento. Isto é um tema fisiológico, isto é um tema de química para quem gostar dela. A quantidade de água que nós ingerimos, a quantidade de sono e qualidade de sono que nós temos, as pessoas com quem nos damos e as conversas que desenvolvemos, se movemos o nosso corpo diariamente ou se ele está permanentemente rígido, seja de pé, seja sentado. Portanto, a qualidade dos nossos neurotransmissores, não é? Nós não compreendemos que são estímulos bioquímicos e que nós, na verdade, podemos regulá-los. E onde é que se produz a maior parte da serotonina, este neurotransmissor tão importante para o nosso humor? Nos intestinos. Então, de alguma forma, se eu também naturalizo um quadro de obstipação crónico, se eu naturalizo um conjunto de coisas... Na permeabilização? Estou aqui, não é? Portanto, eu acho que, novamente... os diagnósticos são muito importantes porque nos dão um chapéu, porque nos dão um plano terapêutico mais ajustado a nós, porque nos dão muitas vezes esta sensação de não sou um ET, já sei o que é que se passa comigo. Seja numa doença de base orgânica, seja numa doença psicológica, que acabam sempre por se cruzar. De uma forma ou de outra, porque um diagnóstico oncológico também terá um impacto emocional e vice-versa. Parece-me que temos um caminho ainda longo em Portugal para esta saúde integrativa e preventiva. E, portanto, independentemente de eu estar a falar, lá está, de um problema cardiovascular de base, de uma hipertensão, de uma doença oncológica, ou de um burnout, ou de uma depressão, ou de um PHDA, de uma perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, estamos sempre a falar do mesmo. Estamos a falar de pessoas que dormem, que se alimentam, que se mexem menos ou mais, que estão rodeadas de outras pessoas e que podem ter mais ou menos competências de regulação emocional e que muitas vezes não têm. E por isso é que eu acho que tu, eu e felizmente outros profissionais de saúde, e procuro mesmo fazer isso também nas redes sociais, na Academia Transformar, nas nossas várias iniciativas, que é democratizar ao máximo
o acesso a informação fidedigna que promova uma literacia em saúde segura, séria, ainda que descomplicada e desconstruída, e promover ferramentas, porque aquilo que nos falta efetivamente aqui são ferramentas para que possa estimular a flexibilidade mental das pessoas, a curiosidade, esta empatia para com elas próprias. E isso é a base de tudo. Ou seja, se alguém não desacelerar o suficiente para olhar para si com curiosidade e trocar sintomas por informação, trocar problemas por sinais, se nós não conseguirmos fomentar esse desaceleramento e essa perspectiva, nós não conseguimos depois nada mais. Portanto, a pessoa fica naquela reatividade e estamos efetivamente na cultura do comprimido e do imediatismo. E, portanto, se tu me deres isto... Sim, pronto, eu noto que nos últimos anos houve realmente um boom no que toca a estes diagnósticos de neurodivergência, o que por um lado é muito satisfatório porque muitas pessoas conseguiram realmente encontrar respostas para a forma como se sentiam, mas acoplado a isso também lá está muito sobre diagnóstico e muitas coisas que nós conseguimos... E lá está, eu não consigo ver isto de forma holística, esotérica ou mística ou mágica, eu não vejo isso assim, apelo imenso à evidência científica da qual existe, e são inclusive os próprios profissionais que encaminham os pacientes para nós conseguirmos trabalhar de forma multidisciplinar. Então, por um lado, também sinto que estão disponíveis e os pacientes que realmente se submetem à fitoterapia, à acupuntura, que estão disponíveis para uma alteração de estilo de vida, que é a coisa mais importante, muitos deles realmente deixam de precisar de medicação. Muitos deles, a esmagadora maioria. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, em fases, se calhar, mais difíceis de stress, pode ser importante saber que tem um fármaco em SOS. E, em momento algum, eu me oponho a fármacos. Acho que a ótima ciência evoluiu. Mas nós não podemos... A questão da complementaridade. Nós não podemos esquecer que, realmente, o nosso corpo, ele sabe exatamente o que se está a passar e, em muitas vezes, ele tem capacidade de se autorregular. Só que essa informação não está disseminada. Ou essa informação é ridicularizada ou de alguma forma até tornada redutora e, portanto, não, isto nunca vai ser suficiente e vai-lhe custar imenso e você não consegue mesmo ir treinar. Portanto, como não consegue ir treinar, olha, nesta fase em particular faça assim, quando se sentir melhor, então vai. Sabes, o tema aqui, Filipe, é que eu sinto que nós temos uma sociedade que nos leva a todos a sermos mais fazedores humanos do que seres humanos. Portanto, nós somos impelidos a fazer mais coisas do que a sentir. E depois, efetivamente, se olharmos para a nossa realidade portuguesa, nós ainda temos um ordenado médio muito baixo. Nós ainda temos, lá está, as duplas e triplas jornadas, o que eu acho que levam muitas pessoas, num contexto também de pouca informação fidedigna em saúde, leva muitas pessoas a não ter alternativas e esta ideia de eu tenho que funcionar, isso é tudo muito bonito, mas eu tenho que funcionar. Portanto, se este comprimido me ajuda a funcionar um bocadinho melhor, eu sei que é remediativo. Exato. E daqui a uns meses eu vou estar a duplicar a dosagem, daqui a uns meses eu vou estar a triplicar a dosagem e se calhar depois já vou estar a tomar outro medicamento para colmatar os efeitos secundários deste, mas eu preciso funcionar. Então, esse é um grande obstáculo que nós temos na nossa sociedade atual, que é a urgência e a pressa, a falta de informação e muitas vezes a falta de poder financeiro, porque as nossas áreas ainda não estão acessíveis o suficiente. Verdade. E a verdade é que, lá está, dizem, então, mas põe as tuas consultas a custo zero. Também não posso fazê-lo por toda a roda. Com certeza. Pronto, portanto, há aqui várias formas de dar um contributo. Este teu podcast é um contributo, esta nossa conversa e outras. Mas há aqui ainda muito esta questão, por isso é que tantas vezes a informação num podcast, num post, numa conversa, num artigo, vai sendo, eu acho que estas sementes que nós vamos disseminando e que podem germinar em algumas pessoas de pensar, bem, eu mesmo no meu cenário atual socioeconómico, em vez de eu estar a comprar aquela revista, aquele fast food, aquele maço de tabaco, será que em algum momento eu posso redirecionar isto, que não é um montante incrível, mas que é um montante, que eu estou a fazer estas escolhas para aqui, para estas outras escolhas? Eu nunca mais me vou esquecer de um senhor que nós tivemos há uns 2 ou 3 anos atrás, se calhar, não, uns 2 ou 3 anos atrás, que realmente ele tinha um burnout, mas também tinha PHDA e realmente estava com refluxos, enfim, uma data de coisas. E ele tinha o hábito de chegar a casa e beber uma cerveja.
relaxar, não é? E, portanto, ele nunca chegava a casa e estava altamente estressado. Ele chegava mesmo a casa e era um momento de relaxo, e estava com a família e era funcional, apesar de tudo. E o interessante é que nós modificámos o sono, retirámos 100% o álcool, a alimentação dele, de resto, era muito boa, e ele passou a treinar dia sim, dia não, com um treino de força, e no espaço de 2 meses ele era outra pessoa. 2 meses. E ele só dizia... Não teve que se inscrever num ginásio, pode fazer esse treino em casa. Por acaso inscreveu-se no ginásio, mas não tinha que o fazer. Mas realmente ele estava ávido de uma mudança. Ele estava ávido de uma mudança e ele fez um caminho até chegar a ti. Ele precisou de chegar a um ponto que é... Eu tenho medo do que é que vem a partir daqui. E tal como ele, outros tantos pacientes. Já tivemos questões com os adolescentes, está a ser muito, muito recorrente. Temos muitas crianças também em consultório. Mas eu acho que as pessoas precisam de chegar a um ponto onde é o basta deles. Sim. E a partir daí, então, tal e qual como tu dizes, e procurar essa informação. Nós mudamos por dor ou por prazer. E habitualmente mudamos mais por dor. Sim, portanto... ou somos mais firmes quando realmente sentimos essa dor. Entrando aqui no segmento das redes sociais, as redes sociais têm coisas muito boas, porque podem trazer-nos esta informação, podem ser inspiracionais, mas também criam muito fear of missing out, criam muita comparação, e nós temos várias meta-análises que realmente nos mostram que o uso excessivo das redes sociais e este excesso de comparação, principalmente nas crianças e nos adolescentes, estão a implicar sintomas de depressão, de ansiedade e de síndrome de impostor, sobretudo, lá está, em adolescentes ou jovens adultos. O que é que... Eu sei que isto, pronto, realmente é um... Todo o nosso episódio poderia ser só sobre isto e fica aqui desde já o convite para nós mergulharmos sobre este tópico, mas só assim para levantar o véu, como é que... Nós já sabemos o impacto. Eu acho que isso é indubitável. Não precisamos de rebuscar muito mais sobre o tópico, mas como é que nós podemos educar as novas gerações para este uso excessivo, sendo que já temos universidades que querem retirar 100% dos gadgets, que querem voltar as pessoas para as bibliotecas, que querem realmente acabar com uma série de coisas que estão habitualmente já democratizadas e que à data de hoje já podem ser feitas de uma forma muito mais funcional. Temos inteligência artificial ao nosso dispor para nem sequer pensarmos, não é? E temos grandes universidades nos Estados Unidos, por exemplo, a dizer, não, acabou, eu quero mesmo que vocês pensem de uma forma conservadora, então acabou, aqui não podem utilizar isto. Também temos colégios, nomeadamente, por exemplo, o colégio da minha filha é proibido qualquer tipo de gadgets, nem sequer podem levar um Apple Watch para a escola, e a escola é até, pronto, antes deles entrarem na universidade, não é? Até ao 12º ano. O que é que tu sentes quanto a isso, face aos pacientes que tu recebes em consultório, às pessoas que te enviam mensagem, às pessoas com que tu acabas por interagir? Sim, eu acho que é mesmo um tema de liberdade. A escola do meu filho mais velho também não permite telemóveis, só que em nenhum momento está lá escrito proibido. O que diz é livre de telemóveis, que és livre para brincar, és livre para conversar com outra pessoa, olhos nos olhos. Lá está, novamente, eu acho que as redes sociais, os equipamentos eletrónicos, os ecrãs, são um bocadinho como o açúcar na nossa sociedade, é uma droga que se naturalizou. Pronto, e enquanto que há outras que ainda nos dão aqui algum sentido de respeito, estas estão completamente banalizadas e quase esta ideia de não é assim tão mau, pronto, é o que é. Portanto, por um lado, se nós adultos também não modelamos no sentido que queremos ver as nossas crianças, fica difícil, não é? Porque se eu estou permanentemente com um telemóvel e depois digo aos meus filhos para não ter, a modelagem aqui, o meu exemplo vai contar mais do que os meus discursos. Portanto, por um lado, acho que temos que começar pelos adultos e perceber se e como é que os adultos podem também fazer um uso mais consciente. Sem dúvida. E que são pequenos indicadores, acordar de manhã, mesmo que o despertador esteja no telemóvel, e resistir à ideia de ligar a internet e imediatamente começar num scroll. Portanto, a termos 30 minutos de manhã é o modo sem... voo. É o modo voo. Pronto, é 30 minutos de manhã, começarmos pelo menos 30 minutos de manhã sem
este mundo virtual, sem este ruído externo, acabarmos o dia da mesma maneira, 30 a 60 minutos sem este ruído externo, para conseguirmos nos ouvir mais, porque isto é um grande obstáculo a conseguirmos dar conta de sinais que o nosso corpo nos está a dar, é precisamente este ruído frenético. E com as crianças é esta ideia de que nós temos que lhes dar capacidade, momento a momento, de elas se desenvolverem da melhor forma possível. O seu aparelho cognitivo e emocional não está preparado para uma tamanha sobreestimulação, quer em termos de conteúdos, quer em termos de estímulos, e portanto, novamente, vem a ideia, não são as diabolizações, eu acho que os fundamentalismos nunca são bons, mas é sempre esta ideia de com conta, peso e medida. Portanto, até aos 3 anos, uma criança não tem qualquer necessidade de contactar com um equipamento eletrónico, a não ser que seja para uma videochamada, lá está, com um avô, com um pai, com uma mãe, com um familiar, e sempre esta ideia de vamos ver esta pessoa, então vamos falar com ela. Então isto é o quê? Isto é um momento de socialização, mediado por um ecrã, por circunstâncias que nós não conseguimos ultrapassar, mas é um momento de socialização. E isso que tu estás a dizer é o que consta em evidência. Exatamente, até aos 3 anos. Mas nos centros de saúde, e o que diz é que até aos 3 anos, até 30 minutos por dia. Pois. Mas isso é um estímulo absurdo. Sim, até aos 3 anos, efetivamente aquilo que as grandes instituições a nível internacional nos dizem é apenas em videoconferência. A partir dos 3 anos, então, 30 a 60 minutos por dia. Olha, eu comprei um telefone fixo lá para casa. Pronto. Que é ótimo. E eles adoram. Que é ótimo. E eu já não me lembrava da saga do fio, sabe? Mas é que é esse mesmo estímulo, sabes? Que é essa redescoberta. Sabes o que é que eu dei conta? Quando a Diana estava a digitar o número de telefone dos avós para lhes ligar, eu estava ansiosa. Como é que isto funciona? Não, isto é lento. Ela estava a fazer, é lento. E ela super normalmente é só tranquila. 2 botões, verde. E depois ainda tens um compasso de espera até a chamada superior. se efetivar. E então eu estava, não funciona? Não. Está a dar? Não é imediato. Sim. Nós precisamos de parar isto. Claro. É? A tolerância é baixíssima. Aliás, os videojogos de há uns anos atrás, hoje em dia não tinham comercialização possível, porque hoje em dia qualquer coisa que não funcione num segundo... Imagina. Há uns anos atrás estava numa conferência com um colega de profissão, estávamos no ISPA, ele fez um exercício muito giro, porque isto era um público de estudantes universitários, tem talvez 5 anos, e ele a dizer, olhem, vamos aqui só fazer um teste. Quando vocês se sentirem entediados, levantem a mão e deixem a mão no ar. E, portanto, eu vou contar quantos segundos passam. A primeira pessoa que levantou a mão tinha passado nem 2 segundos. Já estava entediada com a espera. Quase toda a audiência, 80%, passado 5 segundos, estava entediada. A última pessoa foi 15 segundos. Portanto, a nossa tolerância à espera, ao desconforto, ao desaceleramento é efetivamente... Sim, é surreal. E acho que o melhor exemplo que nós temos disso... Eu não me lembro de ser criança e sentir que o tempo corria. E, portanto, hoje em dia, quando ouço o meu filho mais velho, com 7 anos feitos agora, a dizer, não achas que o ano está a passar muito rápido, já estamos a chegar ao Natal? Há uma parte minha que fica, enfim, curiosa com a curiosidade dele e com a percepção que ele também está a ter, mas há outro lado meu que fica um bocadinho inquieto. Ele está a sentir um aceleramento. Não é? Que as coisas também estão a correr muito rápido, portanto nós estamos todos neste mundo. Sim. E portanto, novamente, sobretudo, eu diria que vale a pena nós investirmos também em alguma literacia tecnológica, porque ainda hoje em dia, novamente, fruto de muitas circunstâncias, entrega-se um telemóvel para a mão de uma criança, de um pré-adolescente, de um adolescente, e acha-se que ele está seguro. E portanto aqui a ideia é, se eu não tenho então mais nada, com qualquer contexto diário, se eu não tenho um jogo físico, pronto, que me custa acreditar, mas tudo bem, não tenho um jogo físico, há uma qualquer circunstância e eu preciso mesmo saber o que é que ele está a ver. Portanto, dar-lhe uma liberdade de uma internet aberta não pode acontecer. Dar-lhe a liberdade de uma rede social não monitorizada, em que coloca as fotos que nem quiser. Nem no YouTube, nem no não Instagram. Não pode acontecer, nem no Instagram, Basta nem no ver YouTube. como é que estão os anúncios hoje em dia. Uma foto no WhatsApp que é altamente disseminada, os grupos do WhatsApp que viraram neste momento, temos tido imensos casos de bullying em grupos de turmas, que são grupos que são criados muitas vezes com este sentido de partilha de informações. Exato. E que viram um palco de bullying, de fotos que são tiradas sem permissão nas casas de banho de escolas e por aí fora. Da inteligência artificial a fazer aqui também simulações tão boas que criam a dúvida razoável se é ou não uma foto verdadeira. Portanto, a questão é, se para nós adultos com um cérebro totalmente formado isto é denso, isto é exigente, imaginemos.
para uma criança é esmagador. E, portanto, mesmo a questão dos filtros em termos de autoestima, a questão das marcas de aquela menina e aquele menino divertem-se tanto no fim de semana. Olha, mamãe, fizeram isto, e foram àquele sítio e nós chegámos em casa. Portanto, a nossa vida é horrível, tu és uma mamãe, tu não nos levas a lado nenhum. Vê. E depois ver as rotinas de skincare das miúdas de 8, 9 e 10 anos. Que querem pedir como prendas de Natal cremes com ácido hialurónico. Com retinol. Fazer máscaras anti-rugas. Tens que idade? 10 anos. Okay. Portanto, isto, às vezes, as pessoas podem achar que isto está ao nível de perguntar a uma criança se ela namora e que é só uma piada. E que é tão engraçado ver uma criança... Isto complexifica tudo. Complexifica e adultiza tudo e, portanto, quando nós começamos a ter expectativas e possibilidades em crianças de um adulto, nós sem dúvida que vamos correr muitos mais riscos. E não é por acaso que a segunda causa de morte, de uma forma geral, segunda, em alguns estudos terceira, dos adolescentes e dos jovens adultos neste momento é o suicídio. Isto é um murro no estômago para todos nós, mas isto é real. Portanto, nós não podemos deixar que um filho deixe de falar connosco porque ele está naquela fase do armário. Exato. Nós não podemos fechar a porta a um diálogo de alguma qualidade. Nós não podemos aceitar não fazer parte da vida dos nossos filhos porque ele está naquela fase, porque ela está naquela fase. Eu não posso naturalizar certos comportamentos porque é o feitio dele, porque é o feitio dela. E, sobretudo, acho que merecemos também pôr todas as ferramentas que temos hoje em dia ao dispor e, portanto, nos organizarmos para isto de irmos ao médico de medicina tradicional chinesa, irmos a um pediatra holístico e integrativo, irmos aqui a um psicólogo e, portanto, esta ideia de, eu costumo dizer, os treinadores de emoções, não é? Se tu tens um dentista para treinares a tua higiene oral, se tens um pediatra para te ajudar a treinar bons hábitos de vida, porque é que também não podes ter um psicólogo que te ajude a treinar este aparelho das emoções e a perceber o que é que eu faço com a zanga, o que é que eu faço com o medo e ajudar os pais neste desafio que é assim muitas vezes esmagador. E tornaria a vida toda ela muito mais suave. Mantendo uma vinculação e, portanto, tudo fica mais fácil. Os seus desafios que são inerentes à vida vão existir. A ideia não é saltar os desafios, a ideia é ter um bom kit, uma boa mochila com ferramentas emocionais que eu possa ser capaz de dar a melhor resposta a cada momento. E a melhor resposta também passa por saber pedir ajuda. E que tipo de ajuda? Pronto, isto é preciso curiosidade, é preciso foco, é preciso capacidade de observação. Olha, Filipa, adorei. Obrigada. Ficávamos aqui já para a parte 2. Fica aqui o convite para voltares, porque acho que realmente este tema das redes sociais é crucial. E se pudesses deixar uma mensagem para as pessoas lá fora que te estão a ouvir, o que é que tu dirias e onde é que te podem encontrar? Além do livro, obviamente, além de, obviamente, na Academia Transformar, e depois dizes qual é a tua página de Instagram. Olha, em termos de mensagem há tanta coisa, mas eu diria que é mesmo trocar o julgamento por curiosidade. E se nós trocarmos mais o julgamento por curiosidade, por respeito, por empatia para connosco e para com os outros, eu acho que muitos dos nossos problemas se desbloqueiam e se extinguem. E eu posso ser encontrada na minha página de Instagram, no Filipa Jardim da Silva, ou na Academia Transformar, nos livros e em qualquer sítio que me queiram, porque tenho mesmo este sentido de contributo. Então, para mim é mesmo importante sentir que acrescentei qualquer coisa na vida daquelas pessoas naquele contexto. E é muito obrigada, sente-se mesmo a tua missão. Obrigada. Obrigada, foi um prazer. Tenho a certeza que vocês ficaram presos a esta conversa. Isto simplesmente continuava. Deve ser dos nossos episódios mais longos, mas que valeu cada segundo. Obrigada e até ao próximo mês.